Fala, nação vascaína. Bem-vindos ao Vasco Direto, o canal onde você fica por dentro de tudo o que acontece no dia a dia do nosso time do coração. No vídeo de hoje, vamos analisar dois nomes que estão gerando bastante especulação no mercado de transferências, Eduardo e Marçal, jogadores do Botafogo que têm contrato acabando no final dessa temporada. O Vasco está de olho nos dois jogadores, e a grande pergunta é: será que esses dois reforços seriam bons para o Vasco em 2024? Vamos discutir tudo sobre suas qualidades, o que eles podem agregar ao elenco, claro, como se encaixariam no estilo de jogo do nosso time. Então, já deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Começando com o primeiro nome da nossa análise, Eduardo, volante do Botafogo. O jogador tem se destacado na temporada com uma característica muito importante para o Vasco, sua capacidade de marcação. Eduardo é aquele volante que faz a diferença na recuperação de bola, mas também tem qualidade para distribuir o jogo e ajudar na transição. Ele se destaca pela leitura de jogo e o posicionamento inteligente, sempre aparecendo no momento certo para interceptar passes e fazer o time jogar de maneira mais compacta e organizada. O que mais chama a atenção é sua habilidade de sair jogando. Muitas vezes, ele tem o passe longo como uma das suas armas para armar contra-ataques rápidos. Qual seria o impacto de Eduardo no Vasco de 2024? Bom, a primeira pergunta que você deve estar se fazendo é: o Eduardo poderia ser titular no meio-campo do Vasco? A princípio, ele teria que disputar vaga com jogadores como Sforza, Hugo Moura e outro volante mais defensivo, como Cocão. A grande vantagem de Eduardo é que ele traz algo diferente do que temos atualmente. O Vasco precisa de jogadores que ajudem a fazer a bola chegar mais rápido ao ataque, principalmente no estilo de jogo do Fernando Diniz, que preza pela posse de bola, mas também pela transição rápida. E o Eduardo é exatamente isso. Um jogador que pode ligar a defesa ao ataque com passes curtos e longos. Se o Eduardo se adaptar ao estilo do treinador, ele poderia ser uma peça fundamental no sistema de jogo do Vasco. Além disso, ele tem muita experiência no Campeonato Brasileiro, o que é essencial para jogar em um time com a pressão e as expectativas de um grande clube como o Vasco. Mas será que ele se encaixaria de forma tão fluida no nosso elenco? O que você acha, torcedor? Deixe sua opinião nos comentários. Agora, vamos falar de Marçal, lateral esquerdo do Botafogo. Marçal é um jogador que tem bastante bagagem e experiência, com passagens pela Europa, e isso já o torna um jogador de respeito no futebol brasileiro. Apesar de ser mais velho, com 35 anos, ele ainda tem muita qualidade e não perdeu sua capacidade de dar conta do recado em campo. Marçal é um lateral muito completo. Defensivamente, é sólido, não dá espaço para os adversários, e no ataque, tem uma boa chegada, sempre com bons cruzamentos para a área. Ele sabe ocupar o campo de forma inteligente, não se limitando à defesa, mas também participando do ataque com passes e assistências. A pergunta agora é: o Marçal seria uma boa opção para a lateral esquerda do Vasco? Atualmente, o Vasco tem jogadores como Lucas Piton e Puma Rodrigues, mas será que eles têm a mesma experiência e a mesma qualidade de cruzamento que o Marçal oferece? O que o Vasco ganharia com a chegada dele? Bom, o Marçal tem uma característica muito importante. Ele sabe como se posicionar defensivamente e ao mesmo tempo tem boa visão de jogo, o que poderia ajudar muito no apoio ao ataque. Com um lateral esquerdo experiente como ele, o Vasco poderia ter uma defesa mais sólida e ao mesmo tempo mais qualidade nas saídas de bola. Além disso, o Marçal traz uma liderança natural, algo que o time do Vasco poderia usar para se tornar mais coeso, principalmente nos momentos de pressão. E, claro, a experiência de Marçal poderia ser muito importante nas competições que o Vasco vai disputar em 2024. Será que ele teria fôlego para jogar uma temporada inteira? Ou a idade seria um fator a ser considerado? O que você acha desses pontos? Comenta aqui embaixo se acredita que o Marçal ainda tem muito a agregar ao Vasco. Agora, imagina se o Vasco contratasse os dois jogadores, Eduardo e Marçal, para 2024. Como eles se encaixariam no time? O que seria necessário para que a adaptação fosse tranquila e eles pudessem render tudo o que podem? Vamos analisar. Primeiro, no meio-campo, o Eduardo poderia ser um ótimo companheiro para o Hugo Moura, formando uma dupla que poderia dominar a transição defensiva e ofensiva. O Hugo Moura é um volante de muita força e luta, mas que tem uma visão de jogo limitada. Juntando a qualidade de passe do Eduardo com a agressividade do Hugo Moura, o Vasco poderia ter um meio-campo muito mais dinâmico e equilibrado, algo que já vemos sendo uma marca do Fernando Diniz em outros times. Na lateral esquerda, o Marçal poderia dar uma segurança maior que os atuais laterais, que muitas vezes falham em momentos cruciais do jogo. Se ele conseguir manter o nível técnico e físico, poderia ser uma peça de liderança e estabilidade para a defesa do Vasco. Lembrando que ele é aquele jogador que sabe dosar o ritmo e não tem medo de tomar decisões importantes no jogo. Agora, quero saber de você, torcedor.
Você acha que o Vasco precisa de mais um lateral esquerdo e um volante com a qualidade de Eduardo? Eles seriam a dupla ideal para reforçar o elenco em 2024. Deixe sua opinião nos comentários. Apesar de serem jogadores com muita qualidade, é claro que existem alguns desafios para que essas contratações sejam ideais. Primeiro, o Eduardo precisa se adaptar ao estilo de jogo do Paiva, que exige muita movimentação e troca de passes rápidas. Será que ele conseguiria entregar tudo o que se espera dele, ou ele se perderia no estilo de jogo mais acelerado? Já o Marçal, apesar da experiência, está na fase final de sua carreira. Será que ele aguentaria a intensidade de um campeonato brasileiro de 38 rodadas? Ou ele teria que ser usado com mais cautela para evitar o desgaste físico? São questões que precisam ser consideradas antes de qualquer negociação. E então, torcedor, o que você acha dessas possíveis contratações? Eduardo e Marçal seriam bons reforços para o Vasco em 2024. Eles têm o que é necessário para se encaixar no nosso elenco e ajudar o time a alcançar novos objetivos na temporada. Comenta aí embaixo sua opinião e não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Aqui, a gente vai sempre te deixar por dentro de tudo sobre o Vasco. E até o próximo vídeo, Nação Vascaína.